Olá, meus amigos, bem-vindo ao dia 186 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Antes de iniciarmos, peço que você deixe teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Josué no capítulo 7, iremos a Salmos 137 e 138, iremos começar hoje a leitura no profeta Jeremias, no capítulo 1, e iremos a Mateus, no capítulo 15. Aqui em Josué, no capítulo 7, nós vamos ler sobre o pecado de Acã e as suas consequências. Vamos ler que pecado foi esse e quais foram as consequências para esse pecado? Diz assim, Josué capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, ao leste de Betel, e ordenou-lhes: suba e espionem as regiões. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviei 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra. Diante da arca do Senhor, cobriu a terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste teu povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e nos eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque está se prostrado. Israel pecou, violou a aliança que ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-a, escondeu-os e colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de destruição. Não estarei mais com vocês e não destruirei do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim o Senhor, o seu Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentando-se pela manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e colocou loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as tribos e a Judá que foi escolhido. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz o que foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens para correrem à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com as pratas por baixo. Retiraram-no das tendas e as levaram a Josué, e todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, suas tendas, e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram-se um grande monte de pedra que existe até hoje. Então o Senhor se afastou o fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar um nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Vamos agora ao livro de
salmo nós faremos a leitura do Salmo 137 e Salmo 138. Aqui são salmos de cânticos ao Senhor e salmos também que exaltam ao Senhor, e ele fala aqui sobre a Babilônia, sobre a questão da Babilônia, e que celebrarão os feitos do Senhor, pois a glória dele é uma glória eterna. Vamos à leitura? Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali nos captores pediram-nos as canções, e nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como podíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu esquecer de ti, que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritaram: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhes retribuir o mal que nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora estejam nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos inimigos. Estende a tuas mãos direita e me livras. O Senhor cumprirá o propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não me abandones as obras das tuas mãos. Vamos agora a Jeremias, no capítulo 1. O profeta Jeremias, no capítulo 1, nós vamos entender o chamado de Jeremias para ser profeta. Vamos a essa leitura prazerosa. Profeta Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Gedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, e antes de nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Mas eu lhe disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu as mãos e tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A palavra do Senhor vem a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos, reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas e a cercarão, e todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso e outros deuses, e adoraram deuses que suas mãos fizeram. E você, prepara-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordeno. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei eu diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todas as terras, contra os reinos de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e eu protegerei, diz o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje.
Nossa última leitura de hoje está aqui em Mateus, no capítulo 15, onde vai falar sobre Jesus e a tradição judaica, vai falar sobre uma mulher cananeia que demonstra a sua fé e também a segunda multiplicação de pães. Vamos a essa leitura? Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, eu já dediquei ao Senhor como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram: sabe o que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus perguntou. Não percebem que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Respondeu Jesus: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se até ele, levando-se aleijados, cegos, mancos, mudos, surdos e muitos outros, e colocaram-o aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque como podem desfalecer no caminho? Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura, se assim Deus me permitir. Até lá.